Pois bem, meus amigos, isso é uma pergunta extremamente interessante. Mas por quê? Porque Marte sempre apareceu no imaginário da humanidade, né? Por exemplo, sempre você, quando era criança, ou vários romances internacionais falam da invasão dos marcianos. Então Marte ele já está no imaginário da humanidade há muito tempo. Agora, em relação a essa pergunta, é possível habitar Marte um dia? Antes disso, é interessante a gente pensar sobre algumas características desse planeta, né? Marte, ele é o quarto planeta do Sistema Solar no sentido Sol e espaço. Então você tem Mercúrio, você tem Vênus, você tem a Terra, nossa casa, e aí você tem Marte. Então Marte está próximo da Terra, né? Marte tem mais ou menos o tamanho do nosso planeta, metade do tamanho do nosso planeta. E ele leva o ano, né? Lembra do movimento de rotação? Pois bem, Marte leva 1,9 anos terrestres para dar uma volta em torno de si, tá certo? Isso vai dizer que ele leva aproximadamente aí 1 ano e 9 meses para dar o que corresponde a 1 ano da rotação da Terra. Mas aí tem algumas características importantes, né? Para começar, o próprio nome Marte. Marte é em homenagem ao deus romano da guerra, né? Marte, avermelhado. E a grande questão é por que ele é avermelhado, né? Quando a gente vai estudar a atmosfera de Marte, a gente verifica que praticamente a atmosfera de Marte é composta por gás carbônico. Isso já é um indicador que para que o homem possa habitar Marte, ele deveria e ele tem que ter oxigênio, né? Fora isso, você tem uma espessa camada de poeira avermelhada decorrente da grande quantidade de dióxido de ferro que esse planeta possui. Mas vamos lá, lembrando, só uma curiosidade, né? Marte tem 2 satélites, né? Desses 2 satélites foram descobertos em 1877. O nome deles são Phobos, que significa medo, e Deimos, né? Que significa terror. Então, Marte, já em seu entorno, já tem esse satélites que causam medo ou terror. Mas vamos lá, isso é só um nível de informação, certo? Para que exista vida em um planeta, o ponto principal é saber: a atmosfera permite a existência de vida? Pois bem, a atmosfera ela envolve também clima. Então, quando a gente vai estudar a atmosfera de Marte, cientistas verificam que a atmosfera é tênue e ela não consegue reter calor. Interessante, né? Você tem Marte que tem uma atmosfera tênue que não consegue reter calor. Você tem a Terra, né, sua irmã próxima, que tem todas as características e principalmente tem essa propriedade de reter calor. Tanto que lembre que efeito estufa é um fenômeno natural da Terra que possibilita essa temperatura que a Terra possui para a existência da vida. Já do outro lado, você tem Vênus, onde a temperatura pode chegar a 480 graus centígrados, ou seja, por causa da espessura da atmosfera. Então, é o verdadeiro inferno do sistema solar, Vênus, tá certo? Ok? Mas vamos lá. Então, a atmosfera do planeta Marte ela é tênue. Então, o que você tem? Geralmente, a temperatura, você encontra temperaturas abaixo de 0 graus centígrados. Então, na região onde incide de forma mais incisiva, que é a região equatorial do planeta, você vai ter temperaturas de 20 graus Celsius. Mas, por exemplo, nos polos ela pode chegar a menos 140 graus centígrados, né? E a média de temperatura do planeta aí fica em torno de menos 63 graus centígrados. Então,
Logo de cara você verifica que a colonizar Marte já teria essa grande dificuldade, que é a questão da falta de oxigênio e principalmente pelas temperaturas baixíssimas, tá certo? Outra coisa também é o relevo bastante acidentado com muitas crateras, né? Eu não sei se você lembra que há alguns anos atrás algumas fotos repercutiram, né, pela NASA, por várias pessoas, de supostos rostos de seres humanos na superfície de Marte. O que se verificou que na verdade se trata apenas de um efeito da sombra projetada em determinado momento, da semelhança de rostos humanos no planeta, que isso foi descartado. Então, na verdade, essa ideia de vida em Marte, ela já começa há muito tempo, né? Por exemplo, a superfície de Marte apresentavam linhas que cortavam a superfície. Então, no imaginário do humano, era que civilizações antigas tinham construído os canais, né? E também, em alguns momentos do ano, a coloração de Marte ela mudava, ficava meio talvez esverdeada. Então acreditava-se que existiam plantações em Marte em determinado momento do ano, ou seja, aflorava um tipo de vegetação em Marte. Só que isso foi descartado, ok? Só que os filmes continuaram, né? Contribuindo para esse nosso imaginário, e também várias pesquisas científicas foram feitas para analisar esse planeta como um possível local de colonização. Se a Terra entrasse em colapso, talvez nós poderíamos ir para Marte e morar em Marte. Mas isso leva a muito investimento tecnológico, né? E só para citar, por exemplo, em 1984, o cientista James Lovelock e o autor, salvo engano, Michael Allaby, fizeram um romance. O nome do romance, salvo engano, é The Grain of Mars. E nesse romance ele fala de um termo bem interessante, que é a chamada terraformação, ou seja, transformar esse ambiente hostil de Marte numa réplica da Terra. Então, na verdade, Marte seria uma paisagem em branco, no qual o homem teria condições de adaptar, de criar vida nesse planeta, né? Só que isso fica no imaginário. E aí seria, para que isso acontecesse, eles já trabalham com a ideia de, como é que eu posso dizer, de adicionar dióxido de carbono na atmosfera de Marte, né? Para criar um aquecimento suficiente, pressão atmosférica suficiente para que haja água líquida nesse planeta. Só que na verdade o que se mostra é que isso ia levar muito tempo e muita tecnologia, e não tinha assim, não tem garantia que isso realmente vai funcionar, né? Essa é uma grande questão. Talvez aí seria até interessante, de nossos alunos que estão assistindo essa aula, fazer uma pesquisa sobre esse termo terraformação, né? E ver se havia possibilidade ou não, e vocês criarem, assim, estudarem de forma mais minuciosa e chegar às suas conclusões. A grande questão é o seguinte: atualmente, de acordo com todos os indícios, habitar Marte é um sonho da humanidade, principalmente de potências como os Estados Unidos, né? No entanto, todo investimento para colonizar e talvez criar algum tipo de vegetação em Marte exigiria dos cofres internacionais ou dos países muito investimento. Em contradição, você se depara com o descaso que a humanidade está tendo em relação ao nosso planeta. Veja, nós estamos demonstrando que
não estamos conseguindo preservar o nosso planeta. Então, se a gente não consegue cultivar, cuidar do nosso planeta, será que vale a pena investir tanto investimento, recurso financeiro para colonizar um planeta? No pensamento que a Terra um dia pode entrar em colapso ou ser destruída, enfim. A grande questão é essa que eu gostaria que vocês pensassem. Nós precisamos preservar o nosso planeta. Antes de pensar em colonizar outro como Marte, a gente precisa entender isso. Nós precisamos lutar na preservação dos recursos e da vida no nosso planeta. E finalizando, de acordo com o que nós temos hoje, hoje nós não temos condições de colonizar Marte diante dos aspectos geográficos e também diante de todo o recurso que isso exigiria, tá certo? Espero que essa aula tenha contribuído de alguma forma, tá certo? Um abraço para você, a gente continua. Não deixe de assistir essa aula que está super interessante.